Meu nome é Roberta, eu sou nutricionista da equipe da LIT, sou especializada em nutrição esportiva e nutrição vegetariana também. E hoje eu gostaria de trazer um caso para vocês que eu acredito que a maioria das pessoas vai se identificar. E por que eu digo isso? A maior parte da população busca por emagrecimento, mas não só pelo emagrecimento em si, mas como manter o peso perdido depois que você chegou nesse resultado, nessa meta que você gostaria de atingir. Então, o quadro dessa paciente, ele foi algo que me chamou muita atenção, porque na primeira conversa ela me trouxe: Doutor Roberto, meu problema não é perder peso, não é emagrecer, se eu precisar perder 10, 15 quilos, eu consigo fazer isso. O problema é eu manter isso de forma consistente, porque eu sempre tenho um reganho. Então, é um quadro de uma paciente que já tinha passado por vários médicos, por vários nutricionistas, já tinha tentado múltiplas tentativas anteriores, com um certo sucesso, né, em um período ali determinado, e depois sempre teve o reganho de peso. Então, foi uma paciente que já tinha tido experiência, né, com alimentação e com, vamos dizer assim, estratégias alimentares anteriores, com medicação também, né? E nada deu certo a longo prazo. Então, foi uma paciente que hoje ela já está conosco, já faz mais de 6 meses. A gente teve uma perda de peso aí de 15 quilos de forma consistente. E como que tudo isso aconteceu, né? E o mais legal de tudo que eu quero colocar aqui é que a perda de peso e a manutenção dessa perda não foi o ponto principal, né? Houveram outras coisas ao longo do caminho que transformaram a jornada dela e que mudaram a pessoa que ela é. Né? Então é como se tivesse ali a paciente, vamos dizer, antes da LIT e depois da LIT, de fato, que houve essa transformação. Né? Então a gente começou ali, né, pensando em trazer essa rede de apoio, né, porque acredito que uma das coisas mais importantes para um processo de mudança de hábito é você ter uma rede de apoio, que é o que a gente busca fornecer. Então, quando a gente pensa em um acompanhamento, que você não vai ter só ali alguém olhando para o que você come, mas também avaliando os seus pensamentos, o seu comportamento também, o seu comportamento, a maneira que você age, né? E toda ali a sua função metabólica. Porque muitas vezes, quando a pessoa ela ingressa, né, em uma jornada de perda de peso, existem ali alguns fatores, né, dentro da própria fisiologia, do metabolismo da pessoa que impedem ela de perder o peso de uma forma, vamos dizer assim, interessante, né, de uma forma um pouco mais bruta ao longo do período. Então, a gente precisa também de um auxílio da equipe médica, né? Olhando para toda essa parte do metabolismo, entendendo se existe alguma deficiência de vitamina, mineral, algum desequilíbrio hormonal e fazer esse rearranjo, né, metabólico, junto com a parte nutricional e, claro, junto com a parte também onde a gente lida com o comportamento, né? Estou falando sobre todos esses fatores porque essa foi uma paciente que trouxe essas demandas bem quebra-cabeça mesmo, né? Onde várias pecinhas ali vamos dizer assim, da rotina dela como um todo estavam desajustadas. Então, a gente tinha ali uma série de hormônios, né, desajustados, a gente tinha um comer emocional, né, muito forte, e a gente também tinha um comer, vamos dizer assim, desequilibrado. Então, a gente precisava ajustar todos esses pontinhos, né, para a gente conseguir ter um resultado, vamos dizer assim, duradouro, né, e um resultado positivo. Então, a gente trabalhou em equipe, né, a parte médica, ela conseguiu ali fazer, vamos dizer assim, toda uma avaliação metabólica para conseguir já ir organizando o metabolismo, né, dessa paciente. Nosso cientista também comportamental da equipe dessa paciente também trouxe ferramentas ali, estratégias, e sempre estava presente no grupo do WhatsApp, tentando entender se essas estratégias estavam sendo bem posicionadas, bem aplicadas, relacionado a esse comer emocional, né? E eu entrei com a parte da prescrição alimentar. Então a gente montou um quebra-cabeça, né? E foi acompanhando essa paciente bem de perto, para que a gente conseguisse assistir ela de uma maneira que fosse, vamos dizer assim, com certo acolhimento, né? Para ela entender que ela tinha uma rede de apoio através de nós, né? Para que quando ela chegasse ali naquele peso que ela desejasse atingir,
a gente conseguir dar as ferramentas para ela conseguir manter também, né? Então, a gente foi monitorando as pesagens que ela fazia, quando às vezes, após um final de semana, a pesagem ali dela subia um pouquinho, a taxa de gordura também oscilava um pouquinho para cima, a gente já entrava em contato com essa paciente para entender o que aconteceu nesse final de semana, se está precisando do nosso apoio, como que você se sentiu. E ali ela se sentia aberta, né, nessa rede de apoio, vamos dizer assim, nesse grupo, com todos os profissionais que estavam assistindo ela, para relatar o que estava acontecendo, se tinha alguma emoção que estava vinculada com comer, se havia um evento, vamos dizer assim, festivo nesse final de semana e ela tinha comido um pouquinho diferente. E aí a gente sempre ia, vamos dizer assim, refletindo com ela como que a gente podia fazer melhor e como que a gente podia estar cada vez mais dentro desse planejamento alimentar, né? Então, durante toda essa jornada, durante, vamos dizer assim, todo esse período, né, que a gente foi assistindo ela, ela teve uma redução de peso, né? Foram diversos encontros, foram diversas trocas ali através do grupo do WhatsApp, para a gente assistir de forma bem perto, como se a gente estivesse praticamente ali presente fisicamente com ela, né? Para que a gente conseguisse ter o resultado da perda de peso, né? Então a gente conseguiu atingir a meta, né? Chegar ali, a meta era menos 10 quilos na balança, né? Com uma redução ali desses 10 quilos proveniente da massa de gordura, tendo uma boa, vamos dizer assim, uma boa quantidade de massa muscular no corpo também. Pensando em saúde e longevidade, né? Porque não bastava só a gente baixar esse peso, mas a gente também precisava trabalhar ali com todo um equilíbrio, né? Do sistema dela como um todo, né? Então, ela perdeu peso ali de uma forma, vamos dizer assim, harmoniosa, né? Sutil, e sempre ali mudando algumas questões na alimentação, para que ela também não entrasse em um possível platô ou para que o corpo não se adaptasse na estratégia que a gente estava utilizando. E a gente chegou em um lugar onde ela atingiu a meta, né? E sempre que ela atingia a meta, ela trazia um feedback, um histórico, de que ela parava de fazer atividade física. Porque ela também atrelava a atividade física sempre a objetivos estéticos. E ao longo do processo, como a gente foi criando hábitos com ela, né, e sempre de degrauzinho em degrauzinho, então eu tô falando, né, de 6 meses, que é uma certa jornada. Então, eu, junto com ali o cientista comportamental, né, a gente foi trabalhando bastante esse, vamos dizer assim, essa relação dela com a atividade física, para que ela encontrasse algo que ela gostasse de fazer e desvinculasse também um pouco disso apenas objetivos estéticos, né? Como eu falei lá no comecinho, né, dessa descrição de caso, que o ponto alto não era nem a questão dela perder peso, né, foi que essa paciente, ela saiu do detesto fazer musculação, não gosto de correr, não gosto de fazer aeróbico, é assim, um sofrimento para mim, eu só faço para emagrecer. Ela saiu disso para estou apaixonada pelo ciclo de triatlo e ingressou ali com uma assessoria, né, voltada para a prática de triatlo. Olha que bacana. Além da gente ter essa redução de peso, né, de uma forma saudável e consistente, quando ela chegou no peso que ela queria, o foco dela não estava mais ali em ter que fazer um grande esforço, né, de ter que se pressionar, fazer por obrigação, tanto seguir a alimentação quanto uma rotina de atividade física, né? Mas agora, depois de toda essa perda, né, de toda essa caminhada, ela basicamente chegou em um lugar que é aqui que eu digo, que ela se transformou em uma outra pessoa. Porque hoje o foco dela é totalmente diferente, né? Ela pensa em se alimentar bem, então ela conseguir cumprir ali a prova de triatlon que ela vai fazer no final desse ano de 2024, né? E se alimentar bem para ter saúde, para praticar os esportes que ela gosta, né? Então ela transformou todo aquele cenário, que era um cenário que ela tinha um certo anseio, uma certa angústia, né? Uma certa frustração por tentativas anteriores, para um cenário de hoje ela é basicamente uma atleta amadora, né? E acabou se tornando um hobby, né? Algo que ela faz por paixão. Então, todo esse acompanhamento, né, com toda essa equipe, esse abraço mesmo que a gente trouxe para ela, né, e sempre assistindo, sempre monitorando, sempre que a peteca caiu, a gente tentou entender o porquê, porque a jornada ela não vai ser linear,
né? A jornada, ela é sempre basicamente uma montanha-russa. Então vão ter altos, vão ter baixos, né? E o mais importante é a gente conseguir estar ali, identificar o que é esse baixo e como que a gente consegue recuperar, né? Então, hoje ela sabe transitar muito bem quando ela sai de um cardápio, né, do cardápio, como voltar, né? Então, como voltar para a trilha, porque ela teve ali, vamos dizer assim, ela aprendeu a ter harmonia com essas oscilações também, quando ela se desvinculava do cardápio, quando ela se desvinculava de uma rotina de atividade física, então ela aprendeu a voltar também, né? Ela não ficou nem no 8, nem no 80, né? E hoje ela realmente criou um estilo de vida que ela nunca tinha conseguido acessar antes, tá? Então, isso foi assim, esse foi o ponto alto, né? Não foi a perda de peso. A perda de peso, ela aconteceu, mas ela acabou criando, vamos dizer assim, quase que um novo, né, ser humano, quase que uma nova personalidade, e acessou algo que talvez ela vai levar para a vida toda, né? Então, o quanto que a prática de esporte, o esporte que ela gosta, né, traz um bem-estar para ela, traz uma qualidade de vida, e quanto que a alimentação também impacta nisso, né? Então ela viveu 2 cenários, um cenário de emagrecimento, agora ela está vivendo um cenário ali voltado para performance, né? Então ela conseguiu ver também a potência da alimentação, de como manter ali um bom funcionamento do metabolismo e ter ali um certo controle sobre a emoção, né, o emocional, conseguiram fazer com que ela vamos dizer assim, implementasse esses hábitos, né, e realmente fosse prazeroso de seguir, né, e ter ali um desfecho bacana, um desfecho totalmente, assim, novo, né, para a jornada dela, que ela nunca tinha vivido antes, e agora ter conseguido, vamos dizer assim, ir em busca de novas metas, né, então teve a perda de peso, foi um grande sucesso, manteve, né, está mantendo, e agora o foco é totalmente outro. E é algo muito natural para ela. Então é um caso que, assim, é um caso que eu falo que é um caso de sucesso, né, porque trouxe mais harmonia para a vida dela, ela se encontrou de uma forma totalmente diferente, e ela conseguiu, vamos dizer assim, se, se reenquadrar e acho que tirar um pouco desse trauma também que ela tinha, né, com experiências anteriores. E acredito que isso serve para todo mundo, né? Também não estou falando de sair do zero, virar triatleta, mas ir ressignificando o que seria um estilo de vida saudável, né? E como acessar isso e manter isso de forma consistente e harmoniosa, porque é possível.